fuja das trevas, venha para a luz de Jesus Cristo. Se perguntar para a maioria das pessoas assim, vocês creem na existência de Jesus Cristo? Vocês seguem os mandamentos dele? A maioria irão dizer assim, mas é claro que nós cremos, sabe? Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores do inferno. Nós seguimos a Jesus sim. Jesus é muito bonzinho, ele é legalzão. Ele até contou a parábola do bom samaritano, porém Jesus Cristo disse assim no livro de João, capítulo 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse que, quem me segue não andará em trevas. Como é que pode seguir a Jesus, se ele mora lá no céu? O verdadeiro evangelho de Jesus é o próprio Jesus falando com você. Jesus disse que, quem segue a ele não andará em trevas. Sabe por quê? Porque a luz não combina com trevas. Se luz está combinando com trevas, então não é a luz, é trevas combinando com trevas. Jesus disse que, quem segue o verdadeiro evangelho dele, não anda mais em trevas. Quem segue a Jesus de verdade, já deixou a prostituição, que é praticar relações sexuais entre os solteiros, já deixou os vícios do álcool, da maconha, da cocaína, da nicotina. Quem segue o verdadeiro evangelho de Jesus, já abandonou as novelas, que só incentivam a prática da prostituição, do adultério, dos vícios. Até crianças estão caindo na prática da prostituição, porque as crianças estão vendo na TV, na internet, pessoas adultas que se prostituem, como se fosse uma prática normal. Cada vez aumentam mais aplicativos eróticos, que erotizam até as crianças. Deus tudo vê. O castigo de Deus irá vir. Quem obedece ao verdadeiro evangelho de Jesus, não vai mais em baladas, em bailes funk, não vai mais pular carnaval, não acredita mais em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem, não falam. O diabo, que é o pai da mentira, está muito triste com quem já não anda mais em trevas. Ele sabe que perdeu mais um escravo do pecado. Ele perdeu para Jesus Cristo. Para quem não acredita que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo, também alguns demônios. Jesus disse que, quem obedece ao verdadeiro evangelho dele, não anda mais em trevas. Então aquele que anda em trevas tem um outro senhor dele, que é o diabo. Quem não é de Jesus, é do diabo. No livro de Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 11, está escrito assim, novamente, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, e mostrou-lhe a todos os reinos do mundo, também a glória deles. Então o diabo disse assim para Jesus, se você se ajoelhar e me adorar, eu vou te dar tudo isso que o mundo oferece. Então Jesus disse para o Satanás assim, vai-te Satanás, porque está escrito, que você tem que adorar a Deus. Então o diabo deixou, o Satanás ofereceu para Jesus tudo que o mundo oferece, orgias sexuais que desagradam a Deus, vícios. Ele queria que Jesus se ajoelhasse e adorasse a ele, aquele que anda em trevas, e pratica as obras das trevas. Está na verdade se ajoelhando perante Satanás, e fazendo a vontade dele. Não adianta só crer que Jesus existe, também conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus, e não pôr em prática na vida. Aquele que anda nas trevas, pratica as obras das trevas, vai morar com o seu Senhor depois da morte do corpo. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo, onde está a besta também o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre.
100% que isso vai acontecer com todos os que não querem obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus. Não adianta não crer na Bíblia, isso não irá mudar nada o futuro de ninguém. A maioria das pessoas não querem ouvir a verdade, tem medo de ouvir a palavra diabo, porém irão conhecer pessoalmente o Satanás. Todos os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, muitos levam na brincadeira, zombam dos que pregam a verdade do Evangelho de Jesus. Depois do inferno virá o lago de fogo. Vamos ver se alguém vai zombar do verdadeiro Evangelho de Jesus. Lá no inferno, você que ouve essa pregação, não adianta ficar bravo, ou brava, basta só você se arrepender dos pecados, se confessar para Jesus Cristo, se batizar do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus está falando assim para você: quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Faça o batismo que Jesus mandou. Leia na sua Bíblia, Mateus, capítulo 28, versículo 19. Faça esse batismo, vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça logo esse batismo. Jesus mandou você andar na luz do Evangelho dele. Jesus disse que, quem não anda em trevas terá a luz da vida. Quem sempre anda na luz do verdadeiro Evangelho de Jesus, depois da morte do corpo, irá morar no paraíso de Deus, porque é só o corpo que morre, o espírito que mora no corpo humano não morre com a morte do corpo. Quem prefere andar em trevas, fazer as obras das trevas, depois da morte do corpo, a sua recompensa será o inferno, que é o presídio de Deus. Não creia no que os falsos profetas ensinam, o inferno existe sim. Jesus falou assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. A maioria das pessoas trocam o paraíso de Deus pelo inferno, porque não querem abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus. Depois que chegam no inferno, todos veem que fizeram uma péssima escolha, não quiseram obedecer os mandamentos de Deus na terra, porque achavam que obedecer a Deus era escravidão, achavam que aproveitar a vida era se prostituir bastante, achavam que aproveitar a vida era ter muitos vícios. Agora no inferno tiveram que deixar os pecados, os vícios do mesmo jeito. O pior de tudo está por vir para os moradores do inferno, que é o lago de fogo. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, versículo 15, aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Peça para Jesus escrever o seu nome no livro da vida, faça a oração de confissão, fale assim para Jesus: Senhor Jesus, eu sou um pecador que precisa ser salvo do inferno, perdoa, Senhor, todos os meus pecados, eu quero ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero ter o direito de ir morar no paraíso de Deus depois da morte do meu corpo. Amém. Não se confesse para homens, homens não podem salvar ninguém do inferno. Converse com Jesus, Jesus está vivo. Jesus não é uma estátua vendida em uma lojinha de R$1,99. Pense nisso, ouvinte, lembre o que Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.